como que acontece a fertilização in vitro? A gente divide em algumas etapas. A primeira etapa é de estimulação ovariana. Então, a gente inicia com os medicamentos, que são hormônios injetáveis, e a gente acompanha por ultrassom o crescimento desses folículos, que é onde tem os óvulos. Os óvulos, com essas medicações, eles passam por um processo de amadurecimento. E quando o folículo atinge um certo tamanho, a gente indica a maturação, né, a indução da ovulação, que é o segundo processo, que a gente denomina de trigger, que normalmente é feito entre 34 a 38 horas até, habitualmente entre 35 a 36 horas antes da terceira etapa, que é a captação dos óvulos. A captação é um processo que a gente anestesia, é uma sedação, né, que essa paciente vai ser submetida, e nesse processo a gente entra por ultrassom, guiado por ultrassom transvaginal, com uma agulha, a gente aspira esses folículos que a gente veio acompanhando no ultrassom e que foram crescendo, a gente aspira esse folículo e dentro dele tem o óvulo, que vai para o laboratório e as embriologistas separam os óvulos, denudam esses óvulos, que vão ser fertilizados, que é a quarta etapa. Então, no dia da captação dos óvulos, o homem também coleta o sêmen. E aí, a quarta etapa, que é a fertilização, que pode ser a fertilização clássica, que eu coloco o óvulo lá com umas gotinhas de sêmen, espero que ocorra naturalmente a fertilização, ou a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, que eu pego o óvulo, injeto o espermatozoide dentro desse óvulo e no primeiro dia eu avalio o início da quinta etapa, que é o desenvolvimento embrionário, que isso pode se dar entre 3 a 5, 6 ou 7 dias, né? Hoje a gente utiliza o processo de cultivo, né, de embriões até o quinto ou sexto ou sétimo dia, que é quando a gente tem embriões em blastocistos. Os embriões, como que ocorre esse desenvolvimento, né? No primeiro dia a gente tem o sinal de fertilização, que é 2 pronúcleos, que é o núcleo do óvulo e o núcleo do espermatozoide, a gente consegue visualizar bem os dois núcleos se juntando. Depois, no terceiro dia, a gente espera que o embrião tenha entre 6 a 10 células e normalmente a gente atribui uma classificação. A são as melhores células e D as células quando já estão bem fragmentadas. E no quinto dia são os embriões em blastocisto, que eles têm em média de 120 a 200 células e a gente também classifica com um número e normalmente 2 letras, que a primeira letra a gente atribui a parte que vai dar origem ao bebê, né? E a segunda letra a parte que vai dar origem à placenta, líquido amniótico. A primeira parte é chamada de massa celular interna e a segunda parte, que recebe a segunda nota, né, é chamada de blastocele. Então, um próximo vídeo a gente explica sobre classificação embrionária. Nesse processo que a gente formou os embriões, a gente pode partir para 3 opções. Então, ou a gente biopsia e congela os embriões, quando a gente vai fazer a análise genética desses embriões, ou a gente congela os embriões, ou a gente transfere para o útero, quando a gente faz um ciclo de transferência a fresco. Na maior parte das vezes, a gente acaba congelando os embriões. Essa técnica é chamada de freeze-all e prepara o útero para poder receber esses embriões. Esse preparo uterino também é uma parte que a gente considera a parte do tratamento de fertilização in vitro e ele pode se dar artificialmente ou um ciclo natural ou natural modificado, que eu só acompanho o ciclo dessa mulher. E o último processo de transferência embrionária. Então, depois que a gente tem o embrião formado no laboratório, a gente vai para transferência, seja ela fresco com embrião congelado e descongelado. A gente pega o embrião que está formado
e transfere para dentro do útero com o auxílio de um catéter. Esse processo não é necessário sedação. A gente faz com o aparelho como se fosse de Papa Nicolau, passa o catéter dentro do útero e transfere o embrião para dentro do útero e guiado por ultrassom. Esse é o processo que eu mais gosto no tratamento de fertilização in vitro. E depois de 9 a 11 dias a gente pede o beta-HCG, que espero que seja positivo. Uma boa sorte no seu tratamento. Até o próximo vídeo.